Hello, welcome! My name is Daniel and I'm your English teacher today. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver conditional sentences, que são frases que impõem condições a outras, né? Hoje a gente vê a Part 1, porque é um conteúdo um pouco mais extenso, então eu decidi dividi-lo em duas partes. Hoje a gente vai começar na Part 1, na semana que vem a gente tem a Part 2. Novamente, a gente segue aquele roteiro no canto da tela, começando pela quick review do que a gente viu na aula passada, e logo depois a gente já vai para uma introduction, o assunto principal, e aí a gente chega ao fim da nossa aula. Ok? Let's go! Last class we saw past routines. Então na aula da semana anterior a gente viu como falar sobre past routines, rotinas no passado, né? E aí para isso a gente teve duas formas, a gente aprendeu duas formas que foram used to e would. E aí elas têm umas diferenças, né? Apesar do used to poder ser usado em todas as situações que o would possa ser usado, o would não pode ser usado para todas as situações onde o used to pode. Então a gente precisa saber diferenciar as situações para que a gente não cometa esse tipo de erro. Used to expresses a past routine or state. Então, o uso de used to é para algo que tinha uma frequência, né? Seja uma repetição ou seja algo mais duradouro, um estado duradouro. Já would expresses past routines only. Então a gente não pode falar sobre algo que durava muito tempo, algo que tinha um estado, uma continuidade, quando a gente está usando would, apenas used to. Okay? Mas se a gente estiver focando na repetição de uma ação, ou seja, na rotina que isso acontecia no passado, aí tanto faz usar would ou used to, eles vão ter a mesma mensagem, apesar do would ser mais formal do que o used to. Okay? Vamos ver uns exemplos de frases com as estruturas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder diferenciar como usar would e como usar o used to, relembrar, né, já que a gente já viu na semana anterior. Então, na frase afirmativa, a gente tem I used to play guitar ou I would play guitar. Se for negativo, I did not use to talk at school. E aí a gente precisa prestar atenção que aqui o verbo use não vai ter o D. Então não vai ser mais used, é apenas use. I did not use to talk at school ou I would not talk at school. Na interrogativa, a gente tem que inverter as coisas, né? Então a gente passa o did para frente ou o would para frente. Ficaria: Did you use to wake up early? Novamente, sem o D no use. Did you use to wake up early? Ou would you wake up early? E aí, apesar de estarem corretas, as frases negativas e interrogativas usando would não são muito comuns. Então a gente usa mais o used to quando está se referindo a frases negativas ou interrogativos. Isso foi o que a gente viu na aula passada. Caso você tenha alguma dúvida, é só voltar no vídeo, procurar no canal do YouTube, que você consegue achar o vídeo da aula passada e revisar de uma forma mais completa. Vamos então para o tema de hoje, que é Conditional Sentences. Conditional Sentences são frases que indicam uma condição para alguma outra frase. Para isso, a gente tem várias conjunções, mas a mais usada é o if. Né? Então, a conjunção if ela vai estar presente na maioria das frases quando a gente estiver usando conditional sentences, mas lembrando que não é apenas if, a gente tem outras conjunções que também vão dar essa ideia condicional. E aí essa frase ela vai expresses conditions for another action to happen. Então, ela vai expressar uma condição para que uma outra ação aconteça. E we have 4 different types. A gente tem 4 tipos diferentes de frases condicionais. Type 1, Type 2, Type 3 e Type 0. O que a gente vai ver hoje é apenas o Type 1 e o Type 2. A gente vai ver o Type 3 e o Type 0 na nossa próxima semana, porque senão fica muita coisa por um dia só. Let's go to the main topic. With clause no Type 1 é o seguinte. The type 1 is used when the condition is possible and very likely to happen. Então a gente vai ter que prestar atenção aqui em dois tipos de clause, ou seja, dois tipos de frases, né? Que é, uma vai ser a condição e a outra vai ser o resultado dessa condição.
When the condition is possible, quando a condição for possível, and very likely to happen, e bem provável de acontecer, aí é o caso de usar o Type 1. If my team wins the championship, I will celebrate with my friends. Ou seja, a gente tem uma condição aqui para que a frase I will celebrate with my friends aconteça, para que a ação aconteça, né? Qual que é a condição para que eu celebre com os meus amigos? Se o meu time ganhar o campeonato, né? Então, por isso eu tenho a condição if my team wins the championship. E aí, o que vai acontecer com isso? I will celebrate with my friends. Outro exemplo. She will move to Canada if she gets the job. Aqui a gente apenas inverteu a ordem, né? Para que vocês consigam ver que também é possível a gente usar de ordem invertida, mantendo a mesma estrutura, claro. Então, eu tenho aqui ainda a condição que é if she gets the job, se ela conseguir o emprego, she will move to Canada. Ela vai se mudar para o Canadá. Então, a condição para ela se mudar para o Canadá é ter um emprego, conseguir um emprego, né? Só que essas duas condições que eu trouxe aqui, que é my team wins the championship e she gets the job, elas são, nesse contexto que eu trouxe, very likely to happen and possible. Elas são possíveis de acontecer, né? O time ganhar o campeonato é possível e provável, assim como ela conseguiu um emprego. É possível e provável, né? Nesse contexto que eu trouxe aqui. Por isso a gente está usando o Type 1. Ok, mas como é que a gente faz para usar então o Type 1 da maneira correta? A gente vai ter que prestar atenção na estrutura que a gente está usando, porque a forma como a gente vai montar a frase vai indicar se aquela sua situação ali é possível, se ela não tem muitas chances de acontecer, ou algo do tipo, ok? Vamos ver então, parte por parte da estrutura, como que a gente vai montar a frase. A gente vai começar com o if, né? Lembrando que se a gente for inverter, a gente só vai usar essa parte no final. If, e aí logo em seguida a gente tem o subject, o sujeito da frase. Nesse caso, my team. E logo depois a gente tem o wins. O wins é o verbo. E aí esse verbo ele vai estar conjugado no simple present. Mesmo que aqui a gente esteja falando sobre um evento que vai acontecer no futuro, aqui a gente precisa usar o simple present. Então na if clause, naquela frase onde está o if, a gente precisa usar o simple present para usar o type 1. E logo depois do verbo a gente tem o complement. Então esse é o if clause. E aí o resultado dessa condição a gente vai montar da seguinte forma. O subject, quem vai fazer a ação, o eu. E o verbo, já que essa ação vai estar no futuro, a gente precisa botar o eu. E depois o complemento. Ok? Então, enquanto na if clause a gente usou o verbo no simple present, no resultado dessa condição, a gente não vai conjugar o verbo. A gente vai apenas pôr o eu para indicar que é o futuro. Na frase de baixo a gente tem a mesma estrutura, só que agora a gente inverteu as ordens, né? A gente passou a frase usando o eu, a gente passou a frase usando if para trás e a frase com o eu para frente. Então, voltando, a gente precisa manter essa estrutura, por mais que a gente possa inverter a ordem das frases. E aí, invertendo, a gente não tem diferença nenhuma. É o mesmo sentido que a gente dá para a nossa frase. No Type 2 já é um pouco diferente. Então, using the Type 2, we mean that the condition is possible, but very unlikely to happen. Então, a diferença para o Type 2 para o Type 1 é a condição é possível de acontecer, mas improvável. Enquanto no Type 1, a gente tem uma condição que é possível e muito provável. Aqui a gente tem a improvável. It can also mean that the condition is just imaginary. E aí uma segunda situação para o Type 2 que é quando a condição é apenas imaginária. A gente está só especulando coisas, né? Então a gente usa nesse sentido também, do Type 2. E aí, por representar coisas diferentes, a gente não pode ter a mesma frase, né? A mesma estrutura de frase. No Type 2 a gente vai ter uma frase um pouco mais diferente. If Sarah won the lottery, she would help her family. E aí a gente tem uma frase que é o seguinte. Se a Sarah ganhasse na loteria, ela ajudaria sua família. Esse fato de ganhar na loteria é possível.
mas é improvável. As chances de uma pessoa ganhar na loteria é muito improvável, então por isso a gente não pode usar o Type 1. A gente deve usar o Type 2. We would buy a new car if we had money. Nesse caso, a gente não tem o dinheiro, né? A frase é: eu compraria um carro novo se eu tivesse dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu estou imaginando o que eu faria se eu tivesse o dinheiro. Então, por isso eu tenho uma situação aqui que é imaginária apenas. É o caso de usar o Type 2. No Type 2, a gente tem uma estrutura parecida com o Type 1, mas algumas coisas são diferentes. A gente começa pelo if, subject, e aí o verbo ele agora passa a estar no Simple Past, não mais no Simple Present. O Simple Present é para o Type 1. No Type 2, Simple Past. Depois o verbo complement. E aí o que muda no resultado da condição? Agora a gente vai usar o she como subject nessa situação, né? Então primeiro o subject, e aí depois a gente tem não mais o will, a gente tem would e o verbo. Would and the verb. O will é usado para o Type 1 e depois o complement. Então o que mudou aqui? Mudou que a gente precisou do verb no Simple Past, né? Na if clause a gente usou o verbo no Simple Past. Já no resultado da condição a gente usou would e o verbo. Na frase de baixo a gente tem só a ordem invertida, né? Mas mantendo a mesma estrutura. Então perceba, por exemplo, que a gente tem na frase if we had, a gente tem o had no passado simples, e logo no início a gente tem we would buy, ou seja, would e o verbo. When using the type 2, ou seja, quando a gente está usando o type 2, né, para situações que são imaginárias ou unlikely, improváveis, the past form is needed. However, using the verb to be, we need to use were for all the subjects, which includes I, he, she, and it. Ou seja, a gente já viu que no passado simples o verbo to be tem duas conjugações, was e were. Quando a gente estiver usando uma if clause no type 2, o verbo to be não pode ser usado was. Ele vai ser were e aí vai ser para todos os sujeitos, incluindo I, he, she, it, que normalmente se usaria was, mas nesse caso é were. Então, if I were there now, I would be laughing. If Peter weren't so busy, he would have time for his friends. Ou seja, perceba aqui que no I, da primeira frase, a gente não está usando was, nem no Peter, né? A gente está usando were e depois weren't numa forma negativa. Additional information. The only difference when inverting the clauses is the use of comma. When the if clauses come first, we use the comma. Ou seja, eu falei ali atrás que não existe diferença na hora que a gente for inverter as frases, né? Você pode usar tanto o if no início ou na segunda frase. Não tem problema. A única diferença que a gente vai ter é o uso da comma. O que é comma? Vírgula. Isso é extremamente importante, porque numa frase a gente precisa pontuar aonde a condição acaba. E essa pontuação é dada através da vírgula. E numa fala, a gente precisa dar a nossa pausa. E essa pausa é dada também através da vírgula. Então é importante que a gente saiba onde existe uma vírgula. If John comes, he will want to see everybody. Então aqui eu usei a frase do if primeiro. Por isso, depois do verbo, para separar a condição do resultado, eu usei a vírgula. Agora, se eu inverter isso, não tem vírgula. When the if clause comes at the end, no comma is needed. John will want to see everybody if he comes. Então perceba que antes do if ali não tem a vírgula. Ok? Bom, resumindo, a gente viu hoje dois tipos de frases conditivas, né, que expressam condição. E aí a gente precisa prestar atenção se a ideia dessa condição ela é provável ou improvável, se ela é real ou imaginária. E aí, dependendo do que a gente tiver como mensagem a ser passada, a gente vai precisar usar o Type 1 ou o Type 2. A gente chega ao fim da nossa aula, espero que tenha ficado claro essa diferença entre as ideias que a gente quer passar com condições possíveis e improváveis,
ou reais e imaginárias. Caso não tenha ficado claro, manda uma mensagem para a gente, seja através do WhatsApp, ou seja através do WhatsApp do CRA, que ele repassa para os professores, ou até mesmo escreva suas dúvidas e aí a gente vai ter o plantão de Tira Dúvida nessa semana, para que a gente possa debater sobre o que você não entendeu, ok? Esse é o fim da nossa aula. Thanks for watching, have a good week, and I'll see you in our next class. Goodbye!